Olá, pessoal do canal Cláudio Gouveia. Hoje estou aqui para responder uma pergunta que foi feita sobre a queda de Lúcifer. As pessoas geralmente têm Ezequiel 28 como a queda de Lúcifer. Só que na leitura que nós vamos estar fazendo, não refere o nome Lúcifer. E no começo dos versículos, até o versículo 12, está falando de um rei, de um homem. A partir do versículo 12, aí sim dá referência de alguém que estava no Éden e tudo mais. Depois que eu terminar de fazer a leitura daquele que realmente caiu, que foi uma queda de um ser que contaminou a humanidade, que se tornou o mal da humanidade de fato, vocês vão entender que essa referência de Ezequiel 28 não é bem aquilo que as pessoas estão sugerindo, né? Os teólogos estão sugerindo. Quero antecipar para vocês que alguns exegetas já dizem que aquilo não trata de Lúcifer, mas trata sim do rei de Tiro. Então, fazendo a leitura em outros livros e no livro de Gênesis, nós vamos ver exatamente o que foi de mal que aconteceu, porque o Lúcifer ele é tido como o mal no todo, que se rebelou contra Jeová e que Jeová expulsou ele para a terra. De fato, isso ocorreu. Só que não é contado em Ezequiel 28. E o nome dele não é Lúcifer. E é exatamente isso que nós vamos ver. Vou estar lendo em Gênesis capítulo 6 e depois vamos estar lendo também no livro de Enoque, o etíope, a sétima geração de Adão. Então, vamos dar uma olhada, vamos fazer uma leitura direto em Gênesis agora. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: veja que nessa mudança do versículo 2 para o versículo 3 tem um salto. Tá? Nós que estamos acostumados a ler uma narrativa, a ler algo que foi narrado, uma história narrada, esses saltos não acontecem. Por exemplo, a gente sai, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, as quais escolheram. Então disse o Senhor. Veja só, então disse o Senhor, isso aí já é um pulo. Né? Fica um vácuo. Mas vamos fazer a leitura. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aí veja o que diz a narrativa no seguinte, vocês vão perceber na leitura do livro de Enoque que aqui, isso que está sendo dito aqui foi tirado do livro de Enoque. Ou seja, alguém que conhecia o livro de Enoque, posteriormente montou esse livro de Gênesis, colocando essa narrativa dessa forma. Vocês vão perceber isso claramente. Aí diz assim: havia naquele dia gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra. Essa narrativa quer dizer que esses filhos dos filhos de Deus, não são os únicos gigantes, que já existiam gigantes antes, mas isso não é verdade. Por quê? Porque no decorrer da leitura vocês vão perceber que esses gigantes são os dos filhos de Deus, ou seja, são os netos de Deus. E aí é onde teve realmente um adultério. Quando os filhos de Deus deitam com as filhas dos homens, há uma alteração na raça humana. E essa alteração da raça humana foi exatamente o que provocou o dilúvio, né? E essa é a tão referida queda. Depois disso é onde tem a referida queda, né? Vocês vão perceber. Ele diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama.
tá? O que ele fez aqui? Ele tirou que os filhos, esses filhos de Deus que deitaram com a filha dos homens, geraram gigantes. Ele disse que os gigantes já existiam, mas isso não é verdade, tá? Nós vamos estar vendo quando formos para o livro de onde foi tirada essas referências de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação do seu pensamento, dos seus pensamentos, de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, esse é um Deus que se arrepende, né? Ele nem sabia que isso ia acontecer. E disse-lhe o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, tal. Veja só. Aqui diz que Deus viu em Noé, né? Foi contemplado por Deus, Noé foi contemplado por Deus para ser o remanescente da humanidade, para repovoar a terra. Vamos direto para o livro de Enoque, de onde foi tirada essa narrativa, e vocês vão perceber que essa narrativa está vaga dessa forma e não dá um entendimento, porque a narrativa não tem uma linha sequente. Vamos lá para o livro de Enoque. Veja, é tão copiado que até o capítulo 6 é igual. E aconteceu o quê? Depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se dela, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Veja só, lá está escrito os filhos de Deus. Só que aqui não diz filhos de Deus, tá? Aqui diz no versículo 2: e quando os anjos, aponta diretamente para os anjos, os filhos dos céus, significa que não é filho de Deus, mas sim dos céus, né, uma criatura daquele plano invisível, viram-nas e enamoraram-se delas. Quer dizer, em Gênesis diz que é os filhos de Deus, e aqui diz que é filhos dos céus. Só que aqui especifica que são anjos, tá? Porque anjos são esses filhos aí. Dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos-lhes filhos. A intenção deles era reinar aqui, e reinar aqui na terra, ter vida eterna aqui. A intenção deles e produzir esse reino. Então o seu líder Samiasa disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos nessa realização deste negócio, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Quer dizer, Samiasa estava esperto, achando que eles poderiam voltar atrás e que ia sobrar para o líder, que era Samiasa. Mas eles responderam e disseram, e aqui fica evidente no decorrer da história que quem insistiu em fazer isso foi Azazel. Mas eles responderam e disse: nós todos juramos. E amarraram-se por mútuo juramento, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. O que isso significa? Veja só, estamos em 9 minutos, eu vou parar esse vídeo aqui para continuar em outro vídeo, para não ficar muito grande. Então procure o vídeo 2 desse aqui, tá bom? A gente vai estar continuando, né? Então juraram, né? E todos, aí a gente vai continuar aqui do versículo 7 por diante, tá bom? Vamos parar esse vídeo e procure o próximo.